O avião decolou de Lisboa com um rugido que ecoou como um presságio, mas para João, de 18 anos, o verdadeiro tremor veio quando o homem de terno cinza invadiu seu assento de primeira classe, os olhos frios como o aço de uma lâmina. Saia daqui, rapazinho. Isso é para gente de verdade, rosnou o empresário, sua voz carregada de veneno, enquanto atirava a mochila de João no corredor como se fosse lixo. Segundos depois, portas se abriram com violência, e agentes do FBI, badges reluzindo sob as luzes artificiais, imobilizaram o homem contra o assento, algemas estalando como o fim de um segredo sujo, e João, coração disparado, percebeu que sua vida comum acabara de colidir com um furacão de mentiras e desejos ocultos. João piscou, o ar-condicionado do avião secando sua pele enquanto o caos se desenrolava a centímetros dele. O voo Lisboa 147 para Nova Iorque mal havia deixado o solo português, e já o compartimento de primeira classe virara um palco de interrogatório. O empresário, Ricardo Mendes, o magnata do vinho do Douro que João reconheceu vagamente das manchetes, sempre posando com esposas troféu e discursos inflamados contra os desvios morais da sociedade moderna, agora estava de rosto colado no encosto do assento, murmurando pragas em português carregado de sotaque nortenho. Vocês não podem fazer isso. Eu pago impostos para proteger gente como eu de aberrações como ele, gritou, apontando um dedo trêmulo para João, que se encolhera no corredor, a pulsar arco-íris que usava no pulso brilhante como uma provocação involuntária. Um dos agentes, um homem de meia-idade com sotaque americano afiado, ignorou o chilique e se virou para João. Senhor Oliveira. João Oliveira. Fique calmo, estamos aqui por ele, não por você. Mas precisamos da sua declaração agora. João engoliu em seco, o estômago revirando como as ondas do Tejo que deixara para trás em Lisboa. Ele comprara aquele assento com o dinheiro poupado de bicos como garçom em cafés do Chiado, sonhando com uma semana em Nova Iorque para visitar o Museu de Arte que tanto lia nos blogs. Não para ser arrastado para uma conspiração internacional. Eu só queria voar em paz, murmurou, mas sua voz saiu firme, surpreendendo até a si mesmo. Anos lidando com olhares tortos na escola católica de Belém o haviam endurecido por fora, mesmo que por dentro ainda doesse como a primeira vez que seu pai o flagrara beijando um colega no jardim da casa em Alfama. Enquanto os agentes revistavam a bagagem de Mendes, revelando um laptop criptografado e documentos falsos que ligavam o homem a uma rede de lavagem de dinheiro através de vinícolas fantasmas, João foi escoltado para uma área isolada na cabine, onde outro agente esperava. Este era diferente, jovem, talvez 30 anos, com cabelos pretos curtos e olhos castanhos que pareciam mapear cada emoção no rosto de João. Agente Miguel Santos, apresentou-se, estendendo a mão com um sorriso que cortava a tensão como uma brisa de verão em Cascais. Desculpe o espetáculo. Mendes é um peixe grande, e você acabou no anzol errado. Mas sua presença aqui salvou o dia, ele planejava usar esse voo para entregar dados a contatos em Nova Iorque. Miguel falava português fluente, com um leve sotaque lisboeta que o fazia soar como um velho amigo de bairro, não um federal de Washington. João apertou a mão dele, sentindo um calor inesperado subir pelo braço. Como assim? Eu só existo. Miguel riu baixinho, um som que reverberou no peito de João como o sino da sé de Lisboa ao amanhecer. Exato. Mendes escolheu seu assento porque viu você no check-in, ouviu o atendente chamá-lo de senhorita, por engano, sua reação homofóbica foi o gatilho. Nós estávamos monitorando o voo, mas precisávamos de uma justificativa para intervir sem alarme. Você nos deu isso. Os olhos de Miguel se suavizaram, demorando um segundo a mais no rosto de João, traçando as sardas leves que o sol de Portugal pintara em suas bochechas. Por um instante, o avião pareceu menor, o mundo lá fora, as nuvens sobre o Atlântico, irrelevante. João sentiu um puxão no peito, algo além do medo, reconhecimento, como se Miguel visse não só o garoto gay de Alfama, mas o artista que sonhava expor suas pinturas de casais proibidos nas galerias do bairro Alto. O resto do voo passou em uma névoa de perguntas e café requentado. Mendes foi confinado na parte de trás, sob guarda, e a companhia aérea, envergonhada, o gradeou João para um assento ainda melhor, ao lado de Miguel, que explicava o caso em sussurros. Ele financia grupos extremistas na Europa, disfarçados de associações culturais. Anti-LGBTQ, anti-imigração. Mas o dinheiro vem de tráfico, não de doações. João ouvia, fascinado, enquanto rabiscava no seu caderno de esboços, linhas curvas representando o corpo de Miguel contra o caos da cabine. Pela primeira vez, alguém o tratava como aliado, não como vítima. E você? Porque o FBI recruta portugueses? Perguntou João, ousando um sorriso. Miguel hesitou, depois respondeu, eu sou luso-americano. Cresci em Lisboa até os 10, depois Nova Iorque. Volto sempre, sinto falta do cheiro de pastéis de nata no ar. Seus joelhos se tocaram acidentalmente sob a mesinha rebatível, e nenhum dos dois se afastou.
Ao pousar em JFK, o aeroporto era um vórtice de luzes e vozes, mas para João, era o portal para o desconhecido. Agentes o levaram para uma sala segura, onde ele prestou depoimento formal, descrevendo o roubo do assento com detalhes que faziam os investigadores rirem. Ele me chamou de aberração enquanto jogava minha mochila como se fosse uma granada. Miguel ficou ao lado, traduzindo nuances, seu ombro roçando o de João em momentos de silêncio. Você é corajoso, sabes? Muitos teriam ficado quietos. As palavras pairaram, carregadas, e João pensou no pai, um pescador viúvo em Cacilhas que ainda fingia não saber da orientação do filho, nas noites em que João se trancava no quarto para chorar após sermões da igreja. Coragem é só medo que não para de andar, rebateu, citando um poeta de Coimbra que lera escondido. Mas o depoimento era só o começo. Mendes, algemado, lançou um olhar venenoso para João através do vidro unidirecional. Você acha que isso acaba aqui, miúdo? Homens como você destroem famílias. Eu vou te arruinar. A ameaça ecoou, e Miguel apertou o braço de João. Ele não vai. Nós o pegamos. Naquela noite, em um hotel modesto em Midtown pago pelo FBI, João não dormiu. Ele ligou para casa, para a mãe adotiva em Lisboa, uma lesbiana de 70 que dirigia uma livraria que era no Príncipe Real e o criara após a morte da mãe biológica. Filho, o que é isso de FBI? Você bem que podia ter pego um voo low cost. Ele riu, mas o riso morreu quando pensou em Mendes. E se o homem tivesse conexões em Portugal? E se voltasse para a vida de João, para sua arte, seus amigos? No dia seguinte, Miguel apareceu no lobby do hotel, casual em jeans e jaqueta de couro, contrastando com o terno do avião. Quer ver a cidade? Você merece um respiro antes de voltar. João hesitou, seu voo de retorno era em 3 dias, mas aceitou, atraído por algo nos olhos de Miguel que prometia mais que turismo. Eles caminharam pelo Central Park, folhas outonais crunchando sob os pés, e João contou histórias, da primeira paixão aos 16, um rapaz de Setúbal que terminou por medo do pai militar, das manifestações em Lisboa contra a homofobia, onde ele pintara um mural de corações partidos sob a ponte 25 de Abril. Miguel ouvia, compartilhando pedaços seus, o ex-namorado em Washington que o deixara por prioridades heteronormativas, a luta para ser agente aberto sobre sua sexualidade em um mundo de machismo. Ser gay no FBI é como dançar fado com algemas, bela, mas sufocante. Suas mãos se roçaram ao pegar um café em um carrinho, e o toque Lingered, elétrico. Mas o idílio foi interrompido por uma ligação. Mendes escapara da custódia durante uma transferência, graças a um guarda subornado. Ele sabe seu nome, seu endereço em Lisboa. Vamos colocá-lo em proteção. João sentiu o chão sumir. Proteção significava ficar em Nova York, longe de casa, sob vigilância. E Miguel seria seu handler, o agente designado. Não é coincidência, disse Miguel, voz baixa no quarto do hotel. Eu pedi o caso. Quero te proteger. E talvez mais. O ar ficou denso, e João, coração martelando, deu um passo à frente. Seus lábios se encontraram em um beijo hesitante, doce como o vinho do Porto, cheio de promessas frágeis. Não era paixão carnal, mas conexão, almas reconhecendo-se em meio à tempestade. Dias viraram semanas. João instalou-se em um apartamento seguro no Brooklyn, com vista para o East River que o lembrava do Tejo. Miguel visitava diariamente, disfarçado de consultor de arte, para os vizinhos, mas suas conversas eram confissões. As noites solitárias após missões, o medo de perder alguém como perdera o irmão em um acidente no Algarve. João pintava, telas explodindo em cores, azuis do oceano português misturados com vermelhos da fúria de Mendes, e Miguel posava, nu da cintura para cima uma vez, mas só para capturar a vulnerabilidade nos ombros tensos, não para a sedução. Você me faz sentir visto, murmurou Miguel, traçando um dedo na tela úmida. João sorriu, é o que o amor faz, revela o que o medo esconde. Contudo, as sombras de Mendes se alongavam. Relatórios chegavam, o empresário ativara contatos em Portugal, espalhando rumores sobre João, um ativista radical infiltrado pelo FBI para difamar conservadores. Em Lisboa, o pai de João ligou, voz embargada, filho, os vizinhos falam. Dizem que você trouxe vergonha. É verdade isso de ser assim? Pela primeira vez, João não mentiu. Pai, eu sou gay. Sempre fui. E isso não é vergonha, é quem eu sou. O silêncio do outro lado durou uma eternidade, quebrado por um suspiro, volto logo. Vamos conversar. Como homens. Lágrimas escorreram pelo rosto de João enquanto Miguel o abraçava, sussurrando, você venceu uma batalha hoje. O conflito escalou quando uma pista levou Miguel e João a um armazém em Queens, disfarçados como compradores de arte. Mendes estava lá, negociando com traficantes, e o plano era simples, gravar a conversa.
Mas tudo desandou quando um capanga reconheceu João da foto que Mendes espalhara online. É o miúdo do avião. Peguem-no. Tiros ecoaram, o ar cheirando a pólvora e medo. Miguel arrastou João para trás de caixotes, seu corpo cobrindo o dele como um escudo. Fica baixo, ordenou, mas João, adrenalina correndo, pegou uma barra de ferro e acertou o joelho de um atacante, gritando em português: vai-te embora, cabrão. A briga foi caótica, punhos e xingamentos misturados, até reforços do FBI chegarem, sirenes uivando como gaivotas sobre o cabo da roca. Mendes foi recapturado, mas não sem custo. Miguel levou um corte no braço, sangue manchando a camisa. No hospital, João velou ao lado da cama, limpando o suor da testa dele com um pano úmido. Por mim. Foi estúpido, sussurrou. Miguel abriu os olhos, fracos mas quentes. Por nós. Eu te amo, João. Desde o avião, quando vi sua coragem. As palavras pairaram, e João beijou sua mão, o quarto iluminado por luzes fluorescentes que pareciam estrelas de uma noite em Sintra. Eu também. Mas e agora? Ele vai voltar. O julgamento de Mendes foi em Nova York, mas as ramificações alcançaram Portugal. João testemunhou via vídeo, sua voz firme descrevendo não só o assento roubado, mas o ódio que o motivara. Ele me viu como inimigo porque eu amo diferente. Mas o amor não é crime. A mídia portuguesa pegou a história, herói gay de Lisboa desmascara magnata homofóbico. Manifestações eclodiram no Rossio, bandeiras arco-íris tremulando ao lado de cartazes contra a discriminação. O pai de João apareceu em uma delas, hesitante com uma placa improvisada: orgulho no meu filho. Quando João voltou, semanas depois, o abraço no aeroporto de Lisboa foi apertado, lágrimas misturadas a risos. Desculpa, filho. Eu era o cego. Miguel pediu transferência para a embaixada em Lisboa, para ficar perto do sol, e de você. Eles se instalaram em um apartamento no Bairro Alto, paredes cobertas pelas pinturas de João, noites passadas ouvindo fado suave e planejando viagens pelo Alentejo. Mas o passado sussurrava. Mendes, na prisão, enviava cartas anônimas através de advogados, prometendo vingança. Uma noite, durante uma exposição de João na Galeria da Mãe, uma bomba caseira explodiu na porta. Ninguém ferido, mas o medo retornou. Ele não para, disse João, tremendo nos braços de Miguel. Então nós não paramos. Juntos. A perseguição culminou em Porto, onde Mendes orquestrara uma fuga via aliados na adega familiar. Miguel e João, agora uma dupla informal, rastrearam-no até as caves do Douro, vinhas serpenteando como veias sob a lua cheia. O confronto foi no escuro úmido das barricas. Mendes, enlouquecido, brandia uma garrafa quebrada. Vocês dois, aberrações. Destroem tudo que é puro. Miguel o desarmou com um golpe preciso, mas foi João quem falou: puro. Seu ódio é a verdadeira impureza. Eu perdoo você, não por você, mas por mim. As palavras desarmaram Mendes mais que qualquer força. Ele desabou, soluçando confissões que selaram seu destino. Com Mendes atrás das grades para sempre, João e Miguel casaram-se em uma cerimônia simples na praia de Comporta, ondas lambendo a areia dourada, amigos de Lisboa e Nova Iorque brindando com vinho verde. O amor deles, nascido de um assento roubado e uma intervenção improvável, provara que o ódio podia ser confrontado, não com fúria, mas com coragem e ternura. E em Portugal, sob o céu eterno do Atlântico, eles dançavam, livres. O sol poente tingia o Tejo de laranja quando João acordou no apartamento de Lisboa, o eco do sonho ainda pulsando, o avião, o assento, os olhos de Miguel. Fazia 6 meses desde o julgamento, e a vida tentava se assentar como poeira após uma tempestade. Mas as cartas de Mendes, agora de uma prisão federal em Sing Sing, chegavam disfarçadas de correspondência legal, cada uma mais venenosa. Seu amor é uma ilusão. Eu sei segredos sobre seu agente que o farão correr. João as queimava na lareira, mas as palavras corroíam, plantando sementes de dúvida. Miguel, imerso em relatórios na embaixada, notava as olheiras de João. O que é, amor? Fala comigo. João hesitava, como admitir que o medo de perder o que construíra o paralisava. A rotina era doce, mas frágil. Manhãs com café forte e beijos preguiçosos na cozinha apertada, tardes em que João lecionava arte em uma escola que era no Intendente, ensinando garotos como ele a canalizar dor em cores. Miguel voltava ao entardecer, cheirando a papelada e ao perfume amadeirado que João adorava, e eles cozinhavam bacalhau à brás, rindo de anedotas do dia. Hoje um aluno pintou um casal de homens surfando em Nazaré, disse que era nós dois contra as ondas gigantes. Miguel ria, puxando-o para o sofá, mas havia uma tensão nova. Missões de Miguel o levavam a viagens curtas, deixando João sozinho com os fantasmas. Uma noite, durante o festival de fado no Bairro Alto, a dúvida explodiu.
Eles dançavam colados à música melancólica de Amália Rodrigues e quando nas ruas de Paralelepípedos, quando um homem encapuzado se aproximou, sussurrando no ouvido de João, Santos tem um passado. Pergunto sobre o caso de 2018 em Faro. O estranho sumiu na multidão, mas as palavras ficaram. Em casa, confrontação. Quem é você de verdade, Miguel? Há quanto tempo o FBI te controla? Miguel empalideceu, sentando-se na cama com as mãos trêmulas. Faro. Foi uma operação que deu errado. Um informante gay, como nós, foi morto por extremistas. Eu me culpo, se eu tivesse chegado antes. Lágrimas escorreram, e João viu o homem por trás da badge, vulnerável, assombrado. Porque não me contou? Medo de te perder. Como perdi ele? A confissão abriu portas. Nos dias seguintes, Miguel compartilhou arquivos desclassificados, fotos granuladas de um jovem agente em praias alentejanas, rindo com o informante, um amor breve, cortado pela violência. João abraçou-o, sussurrando, isso não te define. Nos define o que fazemos agora. Mas o sussurro do estranho era um prenúncio. Mendes, da prisão, orquestrava através de um filho bastardo, um advogado em Coimbra chamado Vasco Mendes, que enviava ameaças veladas, visitas surpresa à escola de João, carros parados do outro lado da rua. A polícia portuguesa investigava, mas devagar, é só assédio, nada concreto, diziam. O clímax veio em uma viagem a Sintra, refúgio romântico onde Miguel propusera renovar votos em um castelo de conto de fadas. Caminhando pelos jardins úmidos do Palácio da Pena, mãos dadas sob a névoa, eles riam de nada, planos para adotar um cachorro, expor as pinturas de João em Nova York. Mas no hotel, uma ligação. Vasco invadira o apartamento em Lisboa, deixando uma foto rasgada de João e Miguel beijando-se, com a legenda Segredos morrem. Pânico. Miguel chamou reforços, mas João insistiu, vamos acabar isso. Confronta Vasco, em Coimbra, no escritório dele. Arriscado, mas necessário, o ódio de Mendes fluía pelo sangue do filho, um jovem de 25, criado em internatos suíços, nutrido com narrativas de pureza familiar, destruída por intrusos como você. A viagem de trem para Coimbra foi tensa, o dor passando como uma serpente verde pela janela. Miguel, com uma arma escondida, planejava uma armadilha, gravador no bolso, apoio da Interpol a milhas de distância. João, armado só com palavras, sentia o coração como um tambor de fado. No escritório de Vasco, um prédio neoclássico à beira do Mondego, o confronto foi elétrico. Seu pai é um monstro, e você é o eco dele, disse João, voz firme apesar do tremor. Vasco, alto e loiro como um príncipe falido, riu amargamente. Monstro. Ele me ensinou a proteger o que é nosso. Vocês, com seus desfiles e beijos públicos, roubam tudo, empregos, famílias, almas. Miguel interveio, seu proteger é crime. Lavagem, ameaças. Renda-se, e talvez saia leve. Mas Vasco sacou uma pistola, herdada do pai, e o quarto virou caos. Tiros rasparam paredes, estilhaçando vasos de cerâmica coimbrã. João se jogou atrás de uma mesa, gritando, pare. Isso não traz seu pai de volta. Miguel desarmou com um tecle, mas levou um tiro de raspão na perna. Sangue no tapete persa, Vasco algemado pelos agentes que irromperam. No hospital de Coimbra, João velou Miguel novamente, costurando a ferida com beijos leves. Quase te perdi, murmurou. Miguel sorriu fraco, quase. Mas o amor é teimoso, como os portugueses. Com Vasco preso, a rede de Mendes desmoronou. João voltou a pintar, agora com temas de redenção, telas de casais entrelaçados em vinhas do Douro, não mais sombrias, mas iluminadas por pores do sol. Seu pai, reconciliado, abriu uma pequena galeria em Cacilhas para expor o trabalho do filho. Miguel, promovido por bravura, equilibrou dever e amor, sussurrando à noite, você me salvou mais que eu a ti. E em Lisboa, sob as luzes do aqueduto das Águas Livres, eles caminhavam, mãos unidas, provando que de um assento roubado nascera uma união inquebrantável, contra ódios velhos e novos começos. Anos se passaram como névoa no Douro, mas as cicatrizes de João e Miguel permaneciam, invisíveis como as raízes profundas das videiras. Aos 23, João era agora um nome na cena artística de Lisboa, suas exposições no MAT atraíam turistas e ativistas, pinturas que capturavam a essência que era de Portugal, amantes sussurrando em azulejos de conventos abandonados, bandeiras arco-íris tremulando contra o vento do Cabo Espichel. Miguel, aos 35, liderava uma unidade anti-extremismo na embaixada, viajando menos, ancorando-se em casa com jantares de cataplana em noites de xadrez à luz de velas. Mas o passado de Mendes não era um fantasma quieto. Sing Sing, o magnata apelara, alegando perseguição por orientação política, e um juiz conservador em Nova York reabriu o caso,
citando evidências novas, testemunhos falsos de ex-funcionários pintando João como manipulador. A notícia chegou via e-mail anónimo, enquanto João preparava uma nova série, Assentos Roubados, inspirada no voo fatídico, explorando perda e reclaim. Ele quer te silenciar de novo, disse Miguel, amassando o papel. João sentiu o velho pânico subir, mas agora tinha raízes, amigos da livraria da mãe, alunos que o viam como mentor, o pai que aprendera a marchar em paradas do orgulho. A crise pessoal veio de dentro. Durante uma viagem a Évora para uma residência artística, João encontrou um ex, Tomás, o rapaz de Setúbal dos 16 anos, agora um professor de história em uma universidade alentejana. Encontro casual em um café de pedra, risos sobre memórias, lembras quando fugimos para a praia da Comporta e juramos fugir para sempre? O flerte era inocente, mas quando Miguel ligou, João mentiu, só um almoço chato com um colega. A culpa corroeu, e quando as dúvidas plantadas por Mendes? Por que esconder? Medo de que Miguel, com seu mundo de segredos, não confiasse plenamente. De volta a Lisboa, a mentira explodiu em uma discussão no terraço do apartamento, vista para o castelo de São Jorge. Você acha que eu sou frágil? Que preciso de proteção eterna, gritou Miguel, voz rouca de ciúme e fadiga. João rebateu, e você? Esconde missões, acorda soando pesadelos de faro. Somos parceiros ou prisioneiros um do outro. Silêncio caiu como chuva de inverno, e pela primeira vez, dormiram separados, João no sofá, Miguel no quarto, o abismo entre eles mais largo que o Tejo. A reconciliação veio via crise externa. Um aliado de Mendes, um padre radical de Braga, iniciou uma campanha online, petições para proteger a moral portuguesa contra influências estrangeiras como o FBI gay. A escola de João recebeu ameaças, e uma pintura sua foi vandalizada em uma galeria do Porto, arco-íris sangrento rabiscado em vermelho. Miguel, ativando contatos, descobriu o padre ligado a uma célula remanescente de Mendes. Vamos desmantelar isso juntos, propôs a João, estendendo a mão no café da manhã seguinte. Não como agente e protegido, mas como iguais. João aceitou, lágrimas nos olhos, eu te amo demais para duvidar. Tomás foi passado, você é futuro. A operação foi meticulosa, infiltração em uma missa purificadora, em Braga, disfarçados como fiéis arrependidos. João, com o microfone escondido na cruz de prata, gravou confissões do padre, Mendes nos ensinou, esses desviados devem ser expostos, exilados. Miguel coordenava de fora, coração na boca cada vez que via João no altar, vulnerável entre incenso e ódio velado. O raio veio ao amanhecer, sirenes cortando o minho como lâminas. O padre caiu, a célula desfeita, e nos braços um do outro no carro de fuga, João sussurrou, nós vencemos porque confiamos. O aftermath trouxe crescimento. João escreveu um livro, Memórias Ilustradas do Assento Roubado à Redenção, best-seller em Portugal, inspirando leis mais duras contra discurso de ódio. Miguel testemunhou em audiências no Parlamento, sua voz e quando, o amor que não é ameaça, é a verdadeira força da nação. E em casa, eles curaram feridas, terapia conjunta em um centro LGBTQ no Lumiar, onde aprenderam a nomear medos, a transformar ciúme em conversa. Uma noite, sob estrelas no terraço, Miguel ajoelhou, casa comigo de novo. Toda primavera, para lembrar que o amor renasce. João riu, aceitando com um beijo que selava promessas. Mas o destino estava mais uma vez. Grávida de um sobrinho via inseminação, a irmã de Miguel pediu que ele fosse padrinho, um rito católico tradicional, ironia doce após anos de rejeição. A família, conservadora de Aveiro, hesitava com o genro americano, mas João insistiu, vá. Mostre que amor cabe em qualquer tradição. O batizado foi tenso, olhares curiosos, mas quando João segurou o bebê, um sorriso tímido do sogro veio, você é família agora. Lágrimas, abraços, pontes construídas sobre abismos. Com Mendes morrendo na prisão de causas naturais, um capítulo fechou. João e Miguel adotaram um menino de uma casa de acolhimento em Faro, eco simbólico do passado de Miguel, chamando-o de Rafael, curado por Deus. A vida fluía, piqueniques no Monsanto, viagens ao Brasil para festivais quier, pinturas de família sob o sol de Sagres. O assento roubado fora o catalisador, mas o amor, com suas reviravoltas e curas, era o verdadeiro voo, eterno, sobre oceanos de dúvida. Aos 30 anos, João olhava para o espelho do banheiro em Lisboa e via linhas finas ao redor dos olhos, marcas de risos e noites insones, de criar Rafael, agora um garoto de 7 com cachos selvagens e perguntas incessantes sobre por que papai Miguel tem uma cicatriz legal na perna. A família crescera, uma filha adotada, Sofia, de 3 anos, com olhos como os de João e a teimosia de Miguel. O apartamento no bairro Alto transbordava, brinquedos espalhados, telas semi-acabadas encostadas nas paredes, mas era lá, um bastião contra o mundo que ainda sussurrava preconceitos.
A carreira de João explodira, uma retrospectiva no Museu Chiado lotava salas com visitantes de todo o mundo, críticos elogiando sua exploração visceral da identidade que era em contextos ibéricos. Mas o sucesso atraía sombras. Um documentarista americano, atraído pela história do acento roubado, propôs um filme, Herói Inesperado, A Queda de Mendes. Inicialmente empolgado, João hesitou quando o diretor revelou ângulos. Vamos mostrar o lado humano de Mendes, talvez ele tenha sido vítima de uma sociedade em mudança. Miguel, cético, avisou, não reviva o monstro para vender ingressos. Discussões acaloradas encheram noites, e quando velhas inseguranças, você acha que eu estou traindo nossa história, acusou João. Acho que o passado nos define, mas não nos aprisiona, rebateu Miguel. O conflito se entrelaçou com uma ameaça fresca. Remanescentes de grupos de Mendes, agora rebatizados como guardiões da tradição portuguesa, infiltravam-se em conselhos locais, boicotando eventos quer. Em uma parada do orgulho em Lisboa, Sofia, de colo, acenou uma bandeira miniatura quando manifestantes conservadores gritaram família tradicional ou nada. Um deles, um ex-segurança de Mendes chamado Duarte, reconheceu João, ainda aqui, envenenando as mentes. Seu FBI não te salva para sempre. A ameaça era vaga, mas o medo real, Rafael começara a perguntar por que as pessoas gritam com a gente na TV. Miguel, ativando velhos contatos, descobriu que Duarte planejava um ataque a uma clínica de fertilidade LGBTQ em Setúbal, eco cruel do sonho de família deles. Vamos pará-lo, disse, mas João, agora pai, sentia o peso, e se falharmos? E se Rafael perder um pai? A vulnerabilidade os uniu, na cama, sussurrando promessas, eles reafirmaram votos, corpos entrelaçados em ternura, não urgência, mãos traçando cicatrizes, bocas compartilhando medos como vinho. A operação em Setúbal foi um balé de tensão, Miguel liderando uma equipe discreta, João como isca em uma consulta falsa, gravador no estetoscópio. A clínica, um farol de esperança com paredes pintadas de arco-íris, pulsava com vidas, casais como eles, sonhando com filhos. Duarte chegou, bombas caseiras na mochila, olhos flamejantes de doutrinação. Vocês roubam nossas crianças, rosnou. João, voz calma como o mar de Troia, rebateu, nós criamos amor, não roubamos. O que você destrói é o seu próprio coração. As palavras o desestabilizaram, Miguel e a equipe o imobilizaram sem tiros, só algemas e sirenes suaves. No aftermath, Duarte, ao ser interrogado, desabou, Mendes era pai para mim, me salvou da rua. Ele disse que vocês eram o câncer. Miguel, em vez de raiva, ofereceu, e se eu te mostrasse que família é escolha? Conectou a programas de reabilitação, um risco calculado, perdão como arma. João apoiou, pintando um retrato de Duarte como jovem perdido, doado à clínica como lembrete de redenção. O documentário saiu transformado, focado na resiliência que era, com depoimentos de Rafael e Sofia, voz em off infantil, meus papais são super-heróis. Mendes, em flashbacks, era vilão sem glamorização. Estreia em Cannes, aplausos, em Portugal, debates no Parlamento aceleraram leis anti-ódio. Mas o verdadeiro clímax foi pessoal. Durante uma viagem familiar ao Algarve, em uma praia de areia branca perto de Lagos, Miguel confessou um segredo guardado, eu tenho um irmão, adotivo, de Faro. Ele é hétero, casado, mas... Nos afastamos por causa de mim. Medo de manchar a família. João encorajou a ligar, o reencontro, lágrimas e abraços sob o sol escaldante, curou uma ferida antiga. Com os guardiões dissolvidos, João e Miguel fundaram uma fundação, assentos para todos, bolsas para artistas quer, abrigos para famílias LGBTQ. Rafael, talentoso com pincéis, desenhava logos, Sofia balbuciava slogans. A vida, com suas reviravoltas, uma gravidez surpresa via barriga de aluguel, uma promoção de Miguel para chefe de divisão, fluía rica. E em noites quietas, olhando o tejo da varanda, João sussurrava, de um roubo, construímos um império de amor. Miguel sorria, e voamos mais alto que qualquer avião. O tempo, traiçoeiro como o fado, trouxe prosperidade e provações. Aos 40, Miguel comandava a Embaixada de Contra-Terrorismo em Lisboa, uma figura respeitada em círculos diplomáticos, mas em casa, era o pai que construía castelos de areia com Sofia, agora 10, e ensinava Rafael, 15, a surfar em Carcavelos. João, aos 38, dirigia a fundação com paixão, galpões em Belém transformados em ateliês onde jovens que de todo Portugal criavam, murais de identidades fluídas, esculturas de corações partidos recompostos. Seu casamento, um farol, inspirava casais, workshops de amor além das sombras, onde compartilhavam histórias de superação. Mas uma reviravolta veio do inesperado, uma carta de Sing Sing, não de Mendes, morto há anos, mas de sua viúva, uma mulher de 80 chamada Isabel,
pedindo perdão e verdade. Ricardo era atormentado por um irmão gay que suicidou-se nos anos 70, em plena ditadura Salazar. O ódio era armadura para a dor. Intrigados, João e Miguel a visitaram em uma vila no Minho, chuva fina batendo nas janelas de granito. Isabel, frágil mas olhos afiados, mostrou álbuns, fotos amareladas de um jovem Mendes abraçando um irmão parecido com João, sorrisos congelados em preto e branco. Ele via você como fantasma, o acento foi o estopim. Lágrimas fluíram, perdão não apagava crimes, mas humanizava o monstro, permitindo cura. Essa revelação abalou Miguel, ecos de faro, de perdas não resolvidas. Ele mergulhou em terapia, emergindo com uma ideia radical, um podcast da Fundação, Vozes Esquecidas, entrevistando sobreviventes de ódio, incluindo ex-membros de grupos como o de Mendes. João gravou o primeiro episódio, Voz Trêmula, meu acento roubado não foi só um incidente, foi o começo de uma jornada onde aprendi que empatia desarma mais que balas. O podcast viralizou, alcançando escolas católicas, igrejas evangélicas, abrindo diálogos onde antes havia silêncio. Contudo, sucesso atrai inveja. Um político populista de Faro, surfando na onda anti-imigração, atacou a Fundação, dinheiro americano para corromper nossa juventude. Campanhas de desinformação espalharam, João Oliveira é espião do FBI, usando arte para recrutar. Rafael, no ensino médio, enfrentou bullying, seu pai é traidor. Voltando com o olho roxo e coração partido. Porque eles nos odeiam, pai, perguntou, voz quebrada. João, abraçando-o, contou a história do avião pela primeira vez completa, o ódio é medo disfarçado. Nós mostramos amor, isso os assusta. Miguel, furioso, mobilizou aliados, audiências públicas, reportagens no Público expondo ligações do político a fundos obscuros. Mas o stress cobrou preço, uma crise cardíaca em uma reunião, paramédicos no escritório da embaixada. No Hospital de Santa Maria, João velou, segurando a mão pálida, não ouso me deixar. Quem vai reclamar dos meus pincéis bagunçados? Miguel acordou rindo fraco, só se você prometer pintar meu retrato como super-herói careca. A recuperação foi lenta, meses de fisioterapia em Oeiras, onde família se uniu, Rafael cozinhando sopas ruins mas amorosas, Sofia desenhando cartões, papai forte. A crise fortaleceu laços. Miguel aposentou-se cedo, juntando-se à Fundação como diretor de advocacy, voz grave em palestras TEDx em Lisboa, de agente a aliado, como o amor que me ensinou vulnerabilidade. João exibiu uma série nova, Cicatrizes Compartilhadas, retratos de casais superando traumas, incluindo o deles, Miguel com a cicatriz da perna, João com a pulseira do avião. Vendas financiaram bolsas para sobreviventes. Uma surpresa veio de Faro, o irmão de Miguel, agora tio dedicado, convidou-os para um retiro familiar, pescarias no rio Guadiana, histórias ao redor de fogueiras. Eu errei, irmão. Mas ver você com família me faz querer ser melhor. Perdão tardio, mas genuíno, Rafael e Sofia ganharam primos, laços tecidos em sal e sol. Com o político derrotado em eleições, a Fundação expandiu para Espanha e Itália, rede ibérica contra preconceito. João e Miguel, grisalhos mas olhos brilhantes, renovaram votos em Comporta pela 10ª vez, praia lotada de amigos, ondas aplaudindo. De um roubo a um legado, brindou João. Miguel piscou, e o melhor ainda está por vir. Sob estrelas, com crianças dormindo nos braços, eles dançaram fado lento, corpos familiarizados, almas eternamente entrelaçadas. Legado é uma videira antiga, cresce devagar, resiste tempestades, dá frutos doces no tempo certo. Aos 50, Miguel e João olhavam para o vinhedo que compraram no Douro, ironia poética, terras outrora de Mendes, agora vinhas do arco-íris, vinhos orgânicos rotulados com cenas QR pintadas por João. Rafael, 25, gerenciava a produção, namorado um enólogo de Vila Real, Sofia, 20, estudava arte em Barcelona, mas voltava com esboços que misturavam flamenco e fado. A família, tecida de escolhas, florescia, netos a caminho, domingos ruidosos com primos e tias. Mas o ciclo de conflito girava. Uma nova geração de extremistas, inspirada por ecos globais, mirou as vinhas, sabotagens noturnas, uvas pisadas, mensagens, voltem ao armário ou queimamos tudo. Miguel, agora consultor sénior, reconheceu padrões, é como Mendes 2.0, ódio reciclado. João, exausto mas resoluto, recusou medo, não. Transformamos isso em arte. Ele organizou um festival, colheita QR, concertos em adegas, performances de dança lésbica sob as estrelas, debates com extremistas reabilitados. O festival atraiu multidões, de Porto a Lisboa, mas o clímax veio na noite de abertura.
Um grupo de vândalos, liderados por um neto distante de Mendes, invadiu com tochas, gritando purifiquem a terra. Caos, fogo lambendo barris, convidados correndo. Rafael protegeu os vinhedos com mangueiras, Sofia filmou ao vivo para redes sociais. Miguel e João, no centro, enfrentaram o líder, um rapaz de 20, olhos selvagens. Vocês roubaram nossa herança, cuspiu. João, voz como o rio Douro calmo, estendeu uma garrafa, prove. É a herança de todos, amor, não ódio. O rapaz hesitou, bebeu, o vinho, encorpado com notas de frutas e terra, quebrou algo. Meu avô. Ele odiava tanto. Mas porquê? Miguel compartilhou a história de Isabel, o irmão perdido. Lágrimas, tochas caindo na terra úmida. Polícia chegou, mas o rapaz rendeu-se voluntariamente, iniciando terapia via fundação. O festival continuou ao amanhecer, fogueiras agora de celebração, fado e quando, ai, o amor que dói e cura. Mídia global cobriu, de vinhas de ódio a colheita de esperança. No envelhecer, João e Miguel refletiam em um banco à beira do rio, mãos enrugadas entrelaçadas. 50 anos desde o avião, murmurou Miguel. E ainda voamos. João sorriu, traçando a pulseira desbotada, o assento roubado nos deu asas, sobre preconceitos, perdas, renascimentos. Filhos e netos os cercavam, risos misturando-se ao vento. Portugal, com suas colinas e segredos, testemunhava, de um roubo homofóbico e uma intervenção do FBI nascera não só amor, mas um movimento, profundo, duradouro, arco-íris contra o céu eterno. O fim. Não há fins em histórias de amor, só novos começos, como o sol nascendo sobre o Douro, dourado e infinito.